Boa tarde, esta é a 16ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Nosso assunto de hoje é o Círculo de Viena. Antes de descrever as linhas gerais do programa do Círculo de Viena, me deixem assinalar algumas características incomuns deste grupo de pesquisa filosófica que se constituiu na década de 20 em Viena. Reúne um número significativo de filósofos em torno da figura de Moritz Schlick, professor da Universidade de Viena. A esse círculo pertencem, nomeadamente, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Franz Weismann, Hans Hahn e vários outros. Vocês têm uma descrição do programa, da plataforma do Círculo de Viena, no manifesto A Concepção Científica do Mundo, publicado em 1929, do qual nós temos uma excelente tradução feita pelo nosso colega, professor Fernando Pio de Almeida Fleck, no Dropbox. O que eu quero assinalar por hora são algumas características incomuns do Círculo de Viena. A primeira é que se trata de uma tentativa sem precedentes na história da filosofia de fazer trabalho de equipe em filosofia. O Círculo de Viena não é provavelmente uma escola, como você tem lá a Academia de Platão, o Jardim de Epicuro e assim por diante, o Liceu de Aristóteles, em que você tem um mestre filósofo cercado pelos seus discípulos. Aqui não tem mestre nenhum. Aqui todo mundo vale tanto quanto qualquer um outro. E a ideia é fazer um trabalho genuinamente de equipe, um trabalho que não seja um trabalho individual. O ideal do Círculo de Viena é que os seus resultados sejam divulgados na forma de textos que não são assinados. São produções do Círculo de Viena e não deste ou daquele filósofo. Eles nunca chegaram a esse ideal, mas é interessante, nós temos as atas das reuniões deles, como quando eles não logravam acordo sobre um tópico qualquer, eles punham o tópico em votação e registravam quem pensa que T, votam pelo sim, Neurath, Hahn, Weismann, votam pelo não, Carnap, Schlick, e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa que é incomum. A segunda coisa que é extraordinária, praticamente não tem precedentes, embora tenha, como eu vou mencionar, é que o Círculo de Viena não tem propriamente uma doutrina filosófica. Seguindo muito de perto o Tratados de Wittgenstein, que para eles era um livro absolutamente fundamental, uma espécie de pedra de toque da filosofia, os filósofos do Círculo de Viena concebem a filosofia como uma atividade e não como teoria ou doutrina. Então não se trata de estabelecer doutrinas filosóficas, se trata de praticar análise lógica da linguagem. Esse é o objetivo. E a terceira coisa em comum, primeira, é se tratar de genuinamente um projeto de trabalho de equipe. Segunda, você tem uma escola filosófica que não se caracteriza por quaisquer teses filosóficas. Nós vamos ver que eles são muito estritos a esse respeito. E o terceiro é que o projeto do Círculo de Viena é superado internamente. Isso é, quando esse programa se esgota, os que promoveram e anunciam o esgotamento do programa são os próprios filósofos do Círculo de Viena. Então é um programa que se dissolveu internamente, não foram os seus críticos de fora que liquidaram com esse projeto, mas foram os próprios filósofos de Viena perseguindo o seu programa. Tá? O Círculo foi constituído formalmente em 1924, sob o nome de Sociedade Ernst Mach. Mach é um filósofo empirista austríaco do século XIX que teve uma enorme importância para os filósofos do Círculo de Viena. Por ora, a guisa de primeira aproximação, eu diria o seguinte, o que distinguiu o Círculo de Viena foi tentar de uma forma particularmente estridente
ao programa anunciado por Wittgenstein no Tratatus de superação da metafísica pela análise lógica da linguagem. Esse era o projeto fundamental. A origem desse projeto remonta a uma leitura peculiar que os filósofos do ciclo de Viena fizeram do Tratatus de Wittgenstein. E, essencialmente, a leitura consistiu em ler o Tratatus pelas lentes da epistemologia, da teoria do conhecimento em geral e da filosofia da ciência em particular. A contribuição peculiar do ciclo de Viena foi interpretar a noção wittgensteiniana de proposição elementar como equivalente à ideia de proposição observacional. Uma proposição elementar é uma proposição que descreve uma experiência possível. Isso está governado por um princípio que tem origem em Wittgenstein. Não está no Tratatus, atenção, mas não é incompatível com o Tratatus. E é um princípio que o próprio Wittgenstein veio a formular. Eu quero aqui contrastar duas caracterizações que nós encontramos em momentos diferentes da filosofia de Wittgenstein do que seja compreender uma proposição, do que seja o sentido de uma proposição. No Tratatus, seção 4024, Wittgenstein diz: compreender uma proposição é saber o que é o caso se ela for verdadeira. Isso mesmo quer dizer que aquilo que eu compreendo quando compreendo uma proposição eu sei quais são as suas condições de verdade. O sentido de uma proposição, que é o que eu apreendo ao compreender a proposição, são as suas condições de verdade. Como é que eu sei se essas condições estão satisfeitas ou não? Isto, para Wittgenstein, não pertence à filosofia. Para Wittgenstein, na época do Tratatus. No entanto, vejam só, depois do retorno de Wittgenstein à filosofia, no primeiro livro que ele escreve, entre 1929 e 30, As Observações Filosóficas, Wittgenstein dá uma torção epistemológica para esse princípio, para essa definição. E ele agora escreve o seguinte: no Tratatus era compreender uma proposição é saber o que é o caso se ela for verdadeira. Agora Wittgenstein escreve: compreender o sentido de uma proposição é saber o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, isso é fundamental, o sentido de uma proposição não são as suas condições de verdade abstratamente consideradas, mas é o seu método de verificação. Esse é o princípio de verificação que o ciclo de Viena enuncia. O sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Este vai ser o critério pelo qual se vai demarcar proposições com sentido de contrassensos e, por essa via, proposições científicas, proposições empíricas, que pertencem à ciência empírica, de proposições de contrassensos metafísicos. Então, o princípio de verificação incorpora a ideia de análise lógica da linguagem restrições epistemológicas. E aqui eu devo dizer alguma coisa, ainda que muito breve, porque o assunto nos levaria longíssimo, muito rico esse veio do qual eu vou acertar agora, é que os filósofos do ciclo de Viena traziam, ao chegar à filosofia, alguns traços da sua formação que são de maior importância. Primeira coisa, todos eles tinham alguma formação em alguma área para além da filosofia. Na maioria dos casos, nas ciências exatas. Então, Carnap e Schlick vinham da física, Hahn da matemática, Hahn era um grande matemático, Neurath era o cara das ciências humanas, ele vinha da economia e da sociologia. Então, além deles terem uma formação fora da filosofia, o que levava seguidamente à situação de que as investigações deles tinham um pé na ciência empírica e outro pé na filosofia. Aconteceu como a gente viu lá atrás com Frege, né? Os artigos de Frege eram filosóficos demais para as revistas de matemática e matemáticos demais para as revistas de filosofia. A tese de doutorado de Carnap, o espaço da Raum, foi recusada na filosofia porque foi considerado um trabalho de física, e na física porque foi considerado filosófico. Então, assim,
um dado importante sobre a formação dos nossos indivíduos é que eles têm uma formação científica de ciências sociais ou naturais, ou ciências exatas em geral, matemática, além da sua formação filosófica. Segundo lugar, todos eles vêm de alguma variante do neocantismo. Porque o neocantismo é o programa dos filósofos influenciados por Kant, que na virada do século XIX para o século XX se debatem com a seguinte dificuldade. Escuta, nós temos aí a estética transcendental de Kant, com uma teoria a priori do espaço. E a tese kantiana de que é porque o espaço é uma forma a priori da nossa intuição, é a forma do sentido externo, que nós podemos conhecer a priori propriedades do espaço e por isso temos uma ciência a priori do espaço, que é a geometria. Bom, o problema é a geometria, como Kant concebe, é a geometria euclidiana. No entanto, ao longo do século XIX, geometrias não euclidianas foram desenvolvidas, baseadas em outros axiomas que os da geometria euclidiana. Geometrias do espaço curvo, geometrias de espaços tetradimensionais e assim por diante. Um dos resultados mais fascinantes da matemática, da geometria, no século XIX é a prova de Poincaré da independência do postulado das paralelas na geometria euclidiana. O postulado das paralelas diz que por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma paralela a essa reta. Bom, ao longo da história da geometria, desde Euclides, durante 2000 anos, os matemáticos tentaram provar esse postulado e fracassaram sistematicamente. No fim do século XIX, Poincaré mostrou por que eles tinham fracassado. O que ele fez? Ele pegou os axiomas de Euclides e projetou-os, um por um, num espaço curvo. Um espaço, você não está no plano, a superfície, você trabalhou uma superfície plana, uma superfície curva. E resultou o seguinte: todos os axiomas de Euclides se verificavam, se confirmavam num espaço curvo. Mas o postulado das paralelas não. Num espaço curvo, por um ponto fora de uma reta, não passa nenhuma paralela a essa reta. Por quê? Porque todas as aparentes paralelas se encontram nos polos do espaço curvo. Poincaré provou assim que o postulado das paralelas era logicamente independente dos axiomas de Euclides, o que explicava por que é impossível, tinha sido impossível demonstrá-lo na geometria euclidiana. O problema dos neocantianos agora é o que se salva da estética transcendental de Kant ante o fato de que a geometria de Euclides não é a única geometria possível. Há outras geometrias que são matematicamente tão legítimas quanto ela. Mesmo supondo que o espaço físico seja euclidiano, coisa que também, logo com a teoria da relatividade de Einstein, vai ser posto em xeque. Então, o problema é como acomodar, se dá para salvar a estética transcendental, abandonando a identificação de ciência a priori do espaço com geometria euclidiana. O primeiro livro de Bertrand Russell, quando ele ainda era um idealista, influenciado por Kant, Hegel e Bradley, é Os Fundamentos da Geometria. É um livro em que Russell tenta provar que há uma estrutura fundamental, um conjunto de axiomas muito primitivos, fundamentais, que são comuns à geometria euclidiana e a outras geometrias. De fato, você pode mostrar que são o núcleo comum a toda a geometria possível. E essa é uma ideia, é uma tentativa de salvar a ideia de uma forma a priori do espaço, sem identificá-la com a geometria euclidiana. Esse era um dos problemas com que se defrontavam os neocantianos. Basicamente, o que o neocantismo faz é liberalizar a noção kantiana de a priori, que Kant tinha as características da necessidade e universalidade, e agora essas formas a priori não são nem universais nem necessárias, elas se constituem historicamente e se modificam historicamente. A mesma coisa acontece agora no momento você tem a derrocada da mecânica newtoniana, você tem o surgimento da teoria da relatividade, em 1905, e a pergunta agora vem cá, e os juízos sintéticos a priori de Kant, aqueles cuja prova Kant apresenta na analítica dos juízos, vão poder subsistir?
Kant supõe, por exemplo, o princípio de conservação da energia. Isso está bom, isso funciona lá na geometria, na física newtoniana, não na física relativista. O que é que se salva daí? Então, mais uma vez, flexibiliza-se a noção de a priori. Então, você tem no neocantismo um esforço de salvar o núcleo do projeto kantiano, flexibilizando o a priori kantiano. Os filósofos do Silvio Vieira passaram por isso aí. Eles todos trazem marcas do neocantismo, o que é um dos fatores que contribuem para que eles coloquem no centro das suas preocupações questões epistemológicas que, para o Wittgenstein, não tratados sequer pertenciam à filosofia, mas era matéria de investigação de uma ciência empírica, a psicologia. A outra raiz do ciclo de Viena, historicamente, além do neocantismo, era o empirismo austríaco do século XIX. Aí tem uma coisa peculiar: o idealismo dominou a filosofia alemã, com Kant, Fichte, Schelling, Hegel, mas na Áustria isso não aconteceu. A filosofia austríaca do século XIX foi fundamentalmente empirista. O nome mais expressivo era o de Ernst Mach, que é o filósofo cujo nome é escolhido pelos filósofos de Viena para designar a associação que eles fundaram. Eles registraram em cartório uma sociedade civil, cujo objeto era pesquisa em filosofia. Ela teve o nome de Sociedade Ernst Mach. Mach também observa apenas de passagem, seria um assunto para desenvolver numa outra ocasião, a principal referência filosófica de Einstein, o que ele faz, o que é a explicação de por que as ideias filosóficas, não as teorias físicas, mas as ideias filosóficas de Einstein estão tão próximas das ideias do ciclo de Viena. A raiz aqui é fundamentalmente Ernst Mach. Bom, do empirismo, os filósofos herdam, então, a via pela qual eles leem o Tracaus, interpretando as proposições elementares como proposições observacionais. De tal sorte que compreender uma proposição é saber o que é preciso fazer quando a ciência é verdadeira, e eu sei o que eu preciso fazer para ser uma proposição verdadeira quando essa proposição descreve uma experiência que eu posso fazer, uma observação ou um experimento. Tá? Bom, então assim, você tem uma atitude fundamentalmente antimetafísica que provém do Tracaus, mas com uma inflexão epistemológica que é nova relativamente ao Tracaus. E assim, os filósofos de Viena tratam de estabelecer a linha de demarcação entre ciência e metafísica. Deixe-me ler uma passagem do prefácio de um livro importantíssimo que Carnap, que é o mais importante e o mais influente dos filósofos de Viena, como a gente vai ver, é um livro que Carnap publicou em 1934, intitulado Sintaxe Lógica da Linguagem. No prefácio desse livro, Carnap escreve: no nosso círculo de Viena, assim como em grupos afins, na Polônia, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e mesmo contando indivíduos, até mesmo na Alemanha, firmou-se a convicção, que está continuamente se reafirmando, de que a metafísica não pode pretender possuir um caráter científico. A parte dos trabalhos dos filósofos que pode ser considerada científica na sua natureza, excluindo as questões empíricas que pertencem à ciência empírica, consiste de análise lógica. O que se salva da filosofia é análise lógica. O objetivo da sintaxe lógica é fornecer um sistema de conceitos, uma linguagem, por meio da qual os resultados da análise lógica possam ser formulados de maneira exata. A filosofia deve ser substituída pela lógica da ciência, isto é, pela análise lógica dos conceitos e proposições da ciência, pois a lógica da ciência não é outra coisa senão a sintaxe lógica da linguagem da ciência. Essa é a conclusão a que levamos pelas considerações neste livro. Bom, aqui nós temos uma dicotomia fundamental que a gente conhece já. Nós tivemos as voltas com ela lá em Frege.
quando explicávamos a tese logicista de Frege. Nós temos essas três distinções aqui, né? Duas tinham sido formuladas tradicionalmente, a distinção entre verdades necessárias e verdades contingentes, e a distinção entre verdades a priori e verdades a posteriori. Kant traça a distinção entre verdades analíticas e sintéticas. Bom, para o Círculo de Viena, ao contrário do que pensavam Kant e Frege também, não há cruzamento entre essas colunas. Você tem num bloco a coluna da esquerda e num bloco a coluna da direita. Toda verdade analítica é uma verdade necessária e a priori. Toda verdade sintética é uma verdade contingente e a posteriori. Em particular, não há, como Schlick escreveu uma vez, um texto de Schlick em que ele diz: toda a filosofia do Círculo de Viena pode se resumir nesta proposição: não há juízos sintéticos a priori. Mas isso já estava no tratado. O Wittgenstein também aceitava que aqui nós temos uma dicotomia só. O que é a priori e é necessário é o que é analítico, verdades lógicas para Wittgenstein. O que é a posteriori e contingente é o que é sintético, verdades empíricas. Então, a ideia aqui é que toda proposição com sentido ou é uma verdade ou falsidade lógica, uma tautologia ou contradição, portanto, uma proposição analiticamente verdadeira ou falsa, ou a verdadeira ou falsa a priori, em razão da sintaxe lógica da linguagem, ou é uma verdade ou falsidade empírica, uma proposição que é uma proposição elementar, observacional, ou uma função de verdade de proposições elementares, portanto, uma proposição sintética a posteriori. Então, por isso, Schlick diz: nosso programa inteiro se resume numa frase: não há juízos sintéticos a priori. Agora, nós vamos ver que a distinção fundamental para eles é a distinção entre analítico, ou verdadeiro por convenção linguística, e sintético, ou verdadeiro em razão dos fatos. As noções de verdade necessária e a priori são explicadas em termos da noção de verdade analítica, e as noções de verdade contingente e a posteriori são explicadas em termos da noção de verdades sintéticas. A distinção fundamental é a distinção entre analítico e sintético. As duas outras distinções são explicadas em termos dessa distinção fundamental, que, como nós vamos ver, vai ser o alvo do ataque de Quine, um importante filósofo norte-americano, foi aluno de Carnap, e nós vamos estudar adiante, provavelmente o filósofo, pelo menos da tradição analítica, mais influente na segunda metade do século XX. Quine vai atacar justamente a distinção analítico-sintética, perguntar se essa distinção está bem traçada e vai sustentar que não está. Bom, chegaremos lá. Por ora, a ideia é que toda instância, todo caso de P ou não P é verdadeiro em razão do significado do vocabulário lógico, os conceitos de ou e não. O que quer que P diga, P ou não P é verdadeiro. Analiticamente verdadeiro, necessariamente verdadeiro, verdadeiro a priori. Dado o significado dos coletivos ou e não, apenas. Em troca, todo solteiro, perdão, nenhum solteiro é casado, é uma verdade analítica também, mas que é verdadeira em razão do significado do vocabulário extralógico, em razão do significado da palavra solteiro. A fixação dos significados nos dois casos é convencional. Isso é, o Círculo de Viena sustenta o seguinte: não apenas é inteiramente convencional que a palavra vaca, em português, designe o animal que designa, e que o mesmo animal seja designado em inglês por cow, em francês por vache, em alemão por Kuh. Isso é puramente convencional, mas eles dão um passo adiante. Também o significado das constantes lógicas é convencional. E aqui dá-se um passo adiante, não se trata apenas de que há geometrias alternativas à geometria euclidiana, há uma física nova que suplantou a física newtoniana, mas também, no início do século XX, desenvolveram-se lógicas independentes da lógica clássica. Uma lógica intuicionista, por exemplo, em que é rejeitado o princípio do terceiro excluído, e com ele são rejeitadas
a lei da eliminação da dupla negação e as provas por redução ao absurdo. Ou lógicas com multivaluadas, lógicas com mais de dois valores de verdade, como foram desenvolvidas na Polônia por Lukasiewicz e outros. A atitude do ciclo de Viena em relação a isso é o seguinte: não existe uma lógica privilegiada. Qualquer lógica pode ser adotada desde que você explicite claramente a convenção que você está adotando. Como é que você interpreta o significado de não? Por exemplo, o lógico intuicionista, na esteira da matemática intuicionista introduzida no fim do século XIX por Lucian Egbertus e Jan Brouwer, interpreta não como não há prova de, porque interpreta a noção de verdade em termos da noção de verificação. Verdadeira é uma proposição provada. Na matemática você tem proposições que estão provadas, você sabe que são verdadeiras, proposições que estão refutadas, você sabe que são falsas, e proposições que não foram nem provadas nem refutadas, e que, para o intuicionista, não tem valor de verdade, até que uma prova seja obtida. De tal sorte que quando você nega a proposição, você está dizendo que não tem prova dela. Então, o que acontece? Vamos operar como é que o matemático clássico emprega uma prova por redução absurda. Supõe uma proposição A, de A se deriva uma contradição, e automaticamente o matemático clássico escreve: eu provei que não há. O intuicionista não aceita isso. Porque se você derivou de A uma contradição, tá, você sabe que A não pode ser demonstrado. Mas daí não se segue que não há pode ser demonstrado. Você precisa de uma prova direta de não há. Tá? Não interpretado como não há uma prova de, agora não há uma prova de A não significa que há uma prova de não há. E a posição do ciclo de Viena é: essa lógica é tão legítima quanto a lógica clássica. Aqui é uma questão de convenção. E por isso Carnap formula no mesmo importante livro, A Sintaxe Lógica da Linguagem, o que ele chama de princípio de tolerância. Tá? Vou ler o final da parte 1 de Sintaxe Lógica da Linguagem, o princípio de tolerância na sintaxe. No que precede, nós discutimos vários exemplos de requisitos negativos, especialmente os de Brouwer, Kaufmann e Wittgenstein, por meio dos quais certas formas de linguagem, certos métodos de expressão e de inferência deveriam ser excluídos. A nossa atitude quanto a exigências dessa espécie é dada numa formulação geral do princípio de tolerância. Aqui vem o enunciado do princípio. Não é nossa tarefa estabelecer proibições, mas obter convenções. Algumas das proibições que até aqui foram sugeridas foram historicamente úteis, porque serviram para enfatizar diferenças importantes e trazê-las ao conhecimento geral. Mas essas proibições podem ser substituídas por uma diferenciação definicional. Você não usa de definições diferentes. Em muitos casos, isso é obtido pela investigação simultânea, análoga à investigação das geometrias euclidianas e não euclidianas, de formas de linguagem de espécies diferentes. Por exemplo, uma linguagem definida e uma indefinida. Isso é uma linguagem em que você não tem vagueza e uma linguagem em que você tem predicados vagos. Ou uma linguagem que admite e uma linguagem que não admite o princípio do terceiro excluído. Ocasionalmente é possível substituir uma proibição levando em conta as distinções visadas dentro de uma forma particular de linguagem, por meio de uma classificação adequada das expressões e uma investigação de diferentes espécies. Assim, por exemplo, enquanto Wittgenstein e Kaufmann rejeitam propriedades lógicas e aritméticas, na linguagem 1, que ele vai apresentar e discutir depois, predicados descritivos e lógicos foram distinguidos. Na linguagem 2, predicados definidos e indefinidos serão distinguidos e suas diferenças determinadas. E mais, na linguagem 2, nós diferenciaremos entre sentenças universais, limitadamente universais, sentenças analíticas ilimitadamente universais e sentenças sintéticas ilimitadamente universais, enquanto Wittgenstein, Kaufmann e Schlick todos excluem sentenças do terceiro tipo, suas sentenças sintéticas e ilimitadamente universais. Isso é, leis da natureza. Tá?
E aí Carnap escreve uma passagem célebre: na lógica não há moral. Todo mundo é livre para construir sua própria lógica, isto é, sua própria forma de linguagem, como bem entender. Tudo o que é requerido, tudo que se pede dele, é aquilo. Se quer discuti-lo, ele enuncie seus métodos claramente e ofereça regras sintáticas ao invés de argumentos filosóficos. Então, regras sintáticas ao invés de argumentos filosóficos. Eu quero ilustrar essa rejeição de argumentos filosóficos em favor da sintaxe lógica da linguagem, com um texto publicado no mesmo ano por Carnap. O grande projeto do Círculo de Viena tinha sido o seguinte: mediante o recurso à análise lógica da linguagem, aplicar a análise lógica à linguagem das ciências, de maneira a obter a unificação da ciência empírica. Você tinha aí diferentes ciências empíricas, tem a física, tem a química, tem a biologia, tem as ciências sociais, e a ideia era unificar tudo isso numa única linguagem. Se você investigar as relações lógicas entre conceitos e proposições no interior de cada ciência, você descobre como formular numa linguagem universal as proposições de cada uma das ciências. Para Schlick, a ideia, para Carnap, a ideia básica é assim: você tem a linguagem da ciência empírica mais fundamental é a física. A física estuda as propriedades mais elementares da matéria. Quando as estruturas que a física emprega chegam a um certo grau de complexidade, você tem os objetos de investigação da química, as estruturas moleculares. Quando essas estruturas são suficientemente complexas para serem autorreplicantes, se reproduzirem, você tem organismos, e esse é o objeto de investigação da biologia. Quando você tem organismos suficientemente complexos para produzirem símbolos, sinais, você tem o objeto de investigação das ciências humanas. Então, na base de tudo da física e na linguagem da física deve ser possível enunciar as proposições de todas as ciências empíricas, desde a mais fundamental, que é a física, até a mais complexa, as ciências sociais. Bom, eles, com vistas a isso, editaram, durante mais de 20 anos, uma série de monografias intituladas Enciclopédia da Ciência Unificada, contribuições para esse projeto. Em 1934, Carnap publica um volume da Enciclopédia da Ciência Unificada, intitulado A Física como Ciência Universal. E faz preceder esse artigo de um prefácio que eu quero ler para vocês apanharem assim, o tom da filosofia do Círculo de Viena. Introdução do autor. Título: O Círculo de Viena não pratica filosofia. Esse é o título. O Círculo de Viena não pratica filosofia. Escreve Carnap. O leitor poderá considerar mais fácil compreender o artigo principal se eu o faço preceder por algumas observações de natureza geral sobre as concepções sustentadas pelo Círculo de Viena, ao qual eu e meus amigos pertencem. Eu e meus amigos. Tá? Em primeiro lugar, eu quero enfatizar que, e agora ele escreve-se em itálicos, nós não somos uma escola filosófica e nós não propomos quaisquer teses filosóficas. A isso se fará a seguinte objeção: vocês rejeitam todas as escolas filosóficas até aqui, porque vocês imaginam que as suas opiniões são inteiramente novas. Mas toda a escola compartilha essa ilusão, e vocês não são exceção. Não. E há esta diferença essencial, vai ser a nossa resposta. Toda nova escola filosófica, embora rejeite todas as opiniões precedentes, está fadada a responder às mesmas velhas perguntas, talvez melhor formuladas.
Mas nós não damos respostas às perguntas filosóficas e, ao invés disso, rejeitamos todas as perguntas filosóficas, trate-se de metafísica, ética ou epistemologia. Pois o nosso interesse é a análise lógica. Se essa investigação ainda vai ser chamada de filosofia, seja, mas envolve excluir de consideração todos os problemas tradicionais da filosofia. Todos os problemas tradicionais da filosofia. Na origem, a filosofia incluía a matemática. E também, até recentemente, as ciências da sociologia e da psicologia. Só se emanciparam da filosofia no século XIX. Na época presente, esses estudos foram separados da filosofia para constituírem ramos independentes da ciência. Tanto a lógica geral como a lógica da ciência, isto é, a análise lógica de termos e enunciados científicos, devem ser separados da filosofia. Da mesma maneira, devem ser da mesma maneira separados da filosofia para serem praticados de acordo com um método exato, não filosófico e científico. A lógica é o último ingrediente científico da filosofia. A sua extração deixa para trás apenas uma confusão de pseudo-problemas não científicos. Então, a última coisa que se aproveita da filosofia é a lógica. No momento que a lógica se emancipa, tudo que sobrou é contrassenso. Os metafísicos, sejam eles defensores do monismo, do dualismo, ou do pluralismo, ou do espiritualismo, ou do materialismo, ou de qualquer outro ismo, propõem questões concernentes à essência do universo, do real, da natureza, da história, etc. Nós não fornecemos novas respostas, mas rejeitamos as próprias perguntas como perguntas apenas aparentes. A epistemologia alega ser uma teoria do conhecimento. Responder perguntas sobre a validade do conhecimento, a base sobre a qual o conhecimento repousa. Aqui, de novo, encontramos muitas respostas de vários ismos. Realismo ingênuo e crítico, idealismo, solipsismo, positivismo, etc., oferecem diferentes respostas. Nós não propomos nenhuma resposta nova, mas rejeitamos as próprias perguntas, pois elas nos parecem ter o mesmo caráter que têm as da metafísica. O caso se altera se as perguntas são formuladas não como investigações filosóficas, mas como uma investigação psicológica sobre a origem do conhecimento. Isso agora é uma questão empírica. Nessa forma, a pergunta se torna própria da ciência e pode ser investigada pelos métodos empíricos da psicologia. Mas tal resposta não tem nada a ver com as teses filosóficas dos diferentes ismos mencionados. Se epistemologia se compreende como denotando a análise puramente lógica, não metafísica do conhecimento, então o nosso trabalho pode ser chamado assim. Então, pode ser chamado metafísico se se entender que se trata de mera análise lógica. Tá? A ética suscita a questão da base de validade de princípios morais, princípios do valor, e da especificação de normas válidas. Respostas são propostas por idealistas, utilitários, intuicionistas, etc. Idealistas Kant, utilitário Bentham, intuicionistas Moore, etc. Aqui, de novo, nós rejeitamos as próprias perguntas em razão de seu caráter metafísico. A situação se modifica no caso de investigações psicológicas ou sociológicas das ações e juízos morais da humanidade. Tal método certamente não está sujeito a objeções e é científico, mas seus resultados pertencem às ciências empíricas da psicologia e da sociologia, não à filosofia. É melhor evitar o termo ética para tais investigações, para evitar confusão com a ética normativa ou regulativa. Por contraste com essas disciplinas precedentes, metafísica, epistemologia e ética,
O nosso campo de investigação é a lógica. Aqui se encontram problemas de lógica pura, isto é, problemas que dizem respeito à construção de um sistema lógico e matemático com os recursos da lógica simbólica. Além disso, há os problemas da lógica aplicada, isto é, da lógica da ciência, isto é, da análise lógica de termos, enunciados e teorias próprios aos vários departamentos da ciência. A análise lógica da física, por exemplo, introduz os problemas da causalidade, da indução e da probabilidade. O problema do determinismo, entendido como uma pergunta sobre a estrutura lógica do sistema das leis físicas, não de questões metafísicas ou questões éticas sobre a liberdade da vontade. A análise lógica da biologia também envolve o problema do vitalismo, para dar um exemplo. Mas aqui, de novo, uma forma livre de metafísica, isso é, com uma pergunta sobre as relações lógicas entre os termos e leis biológicos e os termos e leis físicos. Na psicologia, a análise lógica envolve, entre outras coisas, o assim chamado problema da relação entre corpo e mente. Aqui também com uma questão não metafísica. Uma questão que diz respeito não ao caráter essencial de dois domínios do ser, mas às relações lógicas entre os termos ou leis da psicologia e da física, respectivamente. Em todas as ciências empíricas, por fim, a análise lógica envolve o problema da verificação. Já vimos que isso é absolutamente central. Envolve o problema da verificação, não como uma questão concernente à essência da verdade, ou às bases metafísicas da validade de enunciados verdadeiros, mas como uma questão acerca das relações inferenciais entre enunciados em geral e os assim chamados enunciados de observação ou protocolares. Dessa maneira, nós usamos a análise lógica para investigar enunciados de diversas espécies próprios aos vários departamentos da ciência. Os enunciados da filosofia tradicional também podem ser submetidos ao mesmo tratamento. O resultado importa em revelar a ausência daquela relação lógica de implicação para com enunciados empíricos. Você tem proposições que não implicam enunciados empíricos, enunciados, em particular, protocolares, que são descrições de observações ou experimentos, cuja presença é uma condição necessária da verificabilidade dos enunciados em questão. E, portanto, é usualmente, e com justiça, exigida nas descobertas de todo o procedimento científico. Todos os enunciados pertencentes à metafísica, à ética normativa e à epistemologia metafísica têm esse defeito de que eles são inverificáveis e, portanto, não científicos. No Círculo de Viena, nós estamos acostumados a descrever esses enunciados como contrassensos, seguindo Wittgenstein. Essa terminologia deve ser entendida como implicando uma distinção lógica, não psicológica. O seu uso visa apenas afirmar que os enunciados em questão não possuem uma certa característica lógica comum a todos os enunciados propriamente científicos. Nós não pretendemos afirmar a impossibilidade de associar qualquer concepção ou quaisquer imagens a esses enunciados logicamente inválidos. Concepções podem ser associadas com qualquer conjunto arbitrariamente composto de palavras. E enunciados metafísicos são ricamente evocativos, sugerem um monte de coisa, evocativos de associações e de sentimentos, tanto nos autores quanto nos seus leitores. É precisamente essa circunstância que que obstaculiza o reconhecimento do seu caráter não científico. Porque você consegue associar alguma coisa quando lê
um texto filosófico. Você tem imagens, você tem sentimentos. E isso obstaculiza o reconhecimento de que eles não têm conteúdo empírico. Eles não implicam quaisquer proposições que descrevem experimentos possíveis. Na filosofia tradicional, as diferentes concepções que são propostas são seguidamente mesclas de componentes metafísicos e de componentes lógicos. Assim, os achados da análise lógica da ciência no nosso círculo frequentemente exibem alguma semelhança com posições filosóficas definidas, especialmente quando essas são posições negativas. Assim, por exemplo, a nossa posição se aproxima da do positivismo, que, como nós, rejeita a metafísica. Positivismo lá de Augusto Comte, né, no século XIX. Que, como nós, rejeita a metafísica e requer que todo enunciado científico seja baseado em irredutível a enunciados de observações empíricas. Por essa razão, muitos, e às vezes nós mesmos, demos à nossa posição o nome de positivismo, ou de neopositivismo, ou de positivismo lógico. O termo pode ser empregado, desde que se entenda que nós só concordamos com o positivismo nos seus componentes lógicos, mas não fazemos nenhuma asserção quanto a se o real se o dado é real e o mundo físico aparência, ou o mundo físico real e o dado aparência, pois a análise lógica nos mostra que esses enunciados pertencem à classe dos pseudo-enunciados não verificáveis. As nossas concepções também estão relacionadas de maneira semelhante às do empirismo. Aqui é o empirismo clássico, né, de Locke, Berkeley e Hume. Pois nós seguimos essa teoria do empirismo na medida em que rejeitamos quaisquer enunciados a priori, quaisquer juízos a priori. A análise lógica mostra, porque o único a priori que você tem são as tautologias da lógica, tá? Que são vazias, não tem conteúdo empírico nenhum. A análise lógica mostra que todo enunciado é ou empiricamente verificável, é o caso dos enunciados protocolares, enunciados que descrevem observações possíveis, ou é analítico ou é autocontraditório. Dessa perspectiva, nós ocasionalmente fomos classificados, e por nós mesmos, como por outros, como empiristas. O artigo que se segue, o título dele é Física como Ciência Universal. O artigo segue um exemplo da aplicação da análise lógica a investigações das relações lógicas entre os enunciados da física e os da ciência em geral. Se seus argumentos são corretos, todo enunciado na ciência pode ser traduzido na linguagem física. Essa tese, que Neuhardt batizou de fisicalismo, a fim da tese do materialismo, que muitos filósofos respeitáveis, pelo menos na Alemanha, não sei se em outros países também, usualmente consideram com horror. O materialismo, Deus do céu, é o fim da picada. Aqui, de novo, é necessário compreender que o nosso acordo se estende apenas aos componentes lógicos do materialismo. A questão metafísica, os componentes metafísicos que se ocupam da pergunta ou da questão de se a essência do mundo é material ou espiritual, estão completamente excluídos de consideração. Na seção final desse artigo, mostra-se que o materialismo metódico e o positivismo metódico não são incompatíveis. Na terminologia que eu vim usando aqui, isso equivale a dizer os componentes lógicos do positivismo e do materialismo são mutuamente compatíveis. Esse mesmo exemplo mostra quão grande é a necessidade de cautela ao classificar as opiniões do Círculo de Viena sob qualquer dos antigos ismos. Entre a nossa concepção e qualquer dessas concepções tradicionais, não pode haver identidade, mas no máximo acordo quanto aos componentes lógicos. Pois, novamente em itálicos, nós fazemos análise lógica, mas não filosofia. Resgatou então o anúncio do título. O Círculo de Viena não faz filosofia. Duas observações aqui de comentário. Primeiro, o princípio de verificação, a ideia, o sentido de uma construção sobre a verificação, já está presente no empirismo clássico.
Eu não vou buscar o livro no instante, eu posso citar de memória, mais ou menos de maneira acurada, uma passagem dos princípios sobre tratados sobre o conhecimento humano, de Berkeley, em que Berkeley diz o seguinte: olha, a pergunta sobre se a Terra gira ao redor do Sol se reduz ao seguinte: se caso nós estivéssemos adequadamente situados entre e equidistantes da Terra e do Sol, se nós veríamos a Terra girar em torno do Sol junto com os demais planetas. Então a pergunta se a Terra gira pelo Sol é a pergunta sobre se eu poderia fazer uma tal experiência. O que é que eu observaria em condições ideais de observação? Tá? O sentido da pergunta se a Terra gira pelo Sol é o método da sua verificação. É claramente isso que Berkeley está nos dizendo. Do mesmo modo, o intuicionismo matemático de Brouwer diz que uma proposição não tem valor de verdade enquanto você não tem ou uma prova ou uma refutação. Tá? Daí a rejeição do princípio do terceiro excluído. E agora, assim, um exemplo apenas para ilustrar como as consequências observacionais de uma teoria podem estar muito distantes dos seus princípios mais gerais, mas são a pedra de toque da teoria. Na física, na teoria da relatividade de Einstein, ao contrário do que ocorria na mecânica clássica de Newton, a luz também está sujeita aos efeitos da gravitação universal. Para Newton está fora de questão. A luz não tem peso. Na física de Einstein, sim tem. Se for possível provar que a luz não está submetida aos efeitos da gravitação universal, a teoria da relatividade está refutada, porque ela implica essa consequência. Como é que isso poderia ser observado? Bom, Einstein foi ele próprio quem descreveu que tipo de observação poderia contar como ou confirmação ou refutação dessa tese. A ideia é a seguinte: bom, a cor de uma emissão luminosa é função do comprimento de onda. Assim, vermelho é a cor de comprimento de onda mais longo que a visão humana pode perceber. Existe emissão luminosa com uma onda ainda mais longa, mais comprida que a do vermelho, mas isso é o infravermelho que nós não enxergamos. No outro extremo do arco-íris, né, você tem o violeta, que é a cor com mais curto comprimento de onda que a visão humana ainda enxerga. Com o comprimento de onda mais curto, vocês têm os raios ultravioletas que nós não enxergamos. Bom, a ideia de Einstein é a seguinte: se a luz está sujeita aos efeitos da gravitação universal, quando uma emissão luminosa atravessa um campo gravitacional suficientemente poderoso, a onda luminosa deve sofrer uma espécie de esgarçamento, porque ela é atraída pelo campo gravitacional. Assim, o que deve acontecer quando a luz passa por um campo gravitacional suficientemente poderoso é o que Einstein chamou um desvio para o vermelho, redshift. A cor dessa emissão luminosa deve se aproximar da ponta vermelha do espectro luminoso. Como é que se pode observar uma coisa dessa? Você precisa observar o que acontece, idealmente é isso, com a cor da luz de uma estrela, quando ela passa por um campo gravitacional suficientemente poderoso para provocar algum efeito sobre essa emissão luminosa, mas esse campo gravitacional não pode estar muito longe de nós, senão dá tempo da luz se acomodar e voltar ao comprimento de onda que ela tinha. Você precisa ter um corpo, um campo gravitacional próximo da Terra, pelo qual a luz passe e não dê tempo dela se reacomodar antes de chegar até nós. Esse campo gravitacional é o Sol. Você não enxerga a luz de uma estrela que para chegar até nós passa pelo Sol, enquanto você está vendo o Sol.
Né? Você enxerga as estrelas de noite, mas nesse caso o Sol está do outro lado. A luz não passa pelo Sol para chegar a nós. A luz da estrela só chega até nós, pode ser percebida por nós, passando pelo Sol, numa situação. Um espectro solar total. Se na situação de um espectro solar total, uma luz de uma estrela que passa próximo ao Sol sofre um desvio em direção ao vermelho, então você tem uma confirmação da teoria da relatividade. Se a cor dessa emissão luminosa se mantém inalterada, você refutou a teoria da relatividade. A primeira observação foi feita no Brasil, no Ceará, em 1920 alguma coisa, e foi favorável. Não temos depois outras observações em outros casos de eclipse solar total foram confirmatórios da teoria da relatividade. Você tem uma observação, uma proporção observacional muito específica, está muito longe da estrutura inteira da teoria, do enunciado mais geral de todos, que diz que a energia de um corpo é igual à massa, ao produto da massa desse corpo pelo quadrado da velocidade da luz. Então, você tem algo observável. A teoria da relatividade é uma teoria empírica, para a qual nós só temos até agora a confirmação. Você não teria uma refutação, então, por isso ela continua sendo a melhor teoria cosmológica de que nós dispomos. Bom, meu próximo passo agora é examinar o legado do Círculo de Viena. Tá? E eu vou examinar em dois aspectos. Há um legado teórico e há um legado prático. O legado teórico, essencialmente, para reduzir uma frase, uma história que eu vou contar em detalhes na próxima aula, é a filosofia da ciência. O que nós chamamos hoje de filosofia da ciência é algo que o Círculo de Viena nos legou. Se vocês pegam o Manifesto de 1929, a Concepção Científica do Mundo, tem lá uma lista que eles dão de problemas em aberto a serem investigados pela análise lógica da ciência. E que são fundamentos da geometria, pela ordem que eles estão falando, fundamentos da geometria, fundamentos da física, fundamentos da aritmética, fundamentos da física, fundamentos da geometria, fundamentos da biologia e da psicologia, fundamentos das ciências sociais. Tá? Então, essencialmente, isso vai ser o legado positivo. Tá? Na próxima aula nós vamos ver que foi no desenvolvimento deste projeto de investigar os fundamentos da ciência, em particular da ciência empírica, que o Círculo de Viena encontrou um dos obstáculos mais difíceis à consecução do seu projeto. E foi como os filósofos foram levados a superar esse projeto. E depois nós vamos ver um legado prático, um legado que diz respeito à atitude perante a vida, a atitude moral, ética do Círculo de Viena, que me parece ter é totalmente dissonante da maioria das correntes filosóficas do século XX e me parece ter um enorme valor ainda nos nossos dias. Isso é tema para a aula de quinta-feira.